Olá, companheiros do grupo de estudos Rita de Cássia. Eu sou a Bianca Pinheiro e hoje a gente vai pensar um pouquinho junto, à distância, mas junto em pensamento, sobre uma das lições do Livro dos Espíritos. Existe uma passagem que diz mais ou menos assim: do pó eu vim e ao pó retornarei. Que é justamente para que nós, espíritos encarnados, possamos lembrar que essa constituição aqui, física, ela é feita dos elementos que existem no nosso planeta. E que quando o espírito imortal retorna ao plano imaterial, o que ficou volta para o planeta. Então, o que está fora está dentro, e o que está dentro está fora. Tanto é assim que quando a gente faz lá os nossos famosos exames de sangue, os nossos check-ups, né? Porque é chique fazer check-up, né? Uma vez por ano para ver se está tudo bem. O que a gente faz geralmente, né? Faz aquele exame de sangue e tem lá ferro, um monte de elementos, de substâncias que, se faltar alguma coisa, dá um problema, não dá nada. E esses elementos tem na natureza. Tanto é que, por exemplo, quando a gente faz o hemograma e tá lá baixo em ferro, a gente tem a tal da anemia, que é a carência de ferro. Então a gente precisa tomar, às vezes, remédio que contenha esse elemento que tem na natureza, que tem na terra, que tem no solo. Então a gente precisa dos elementos da terra para que isso que corre nas minhas veias me alimente o meu corpo físico. Então, qualquer alteração a gente já sofre. Nesse momento em que a gente está ainda vivenciando da pandemia, do Covid-19, a importância da vitamina C, da vitamina D, que vem da onde? Que vem da terra, né? Que vem dos elementos da natureza. A gente precisa ingerir nutrientes que contenham esses elementos e, com isso, o nosso corpo consegue combater melhor os agentes externos que são agressivos à harmonia do corpo. Então, se a gente não cuida dessa terra, ela não vai me dar esses nutrientes de qualidade. E aí o meu corpo físico é que vai não conseguir se manter da melhor maneira possível. Então, se a gente envenena a terra com os agrotóxicos, com lixo, e uma série de produtos químicos que a gente tem lançado, isso volta para a gente depois. E isso vai contaminando, desarmonizando o meu corpo físico. Então é importante cuidar da terra. Além da terra, o que a gente tem também? A gente tem a água. O nosso corpo material, ele é constituído em mais de 70% de meio líquido. Então a gente parece uma coisa assim, né? Balançando, uma aguinha assim que anda, né? Depois que a gente vai ficando mais velho, então a gente balança mais ainda, né? Essa água toda. Pois é, só que a água que a gente precisa não é qualquer água. O ser humano, ele é um animal que precisa de água potável, água limpa. Se ela não for limpa, a gente arruma uma série de encrenca no nosso organismo. E o que a gente tem feito com as nossas fontes de água? A gente tem tratado bem? O excesso de lixo que a gente tem gerado está contaminando, né? Essa cegueira que a gente faz às vezes, né, para a questão ecológica. O que eu estou comprando? Qual é a origem disso que eu estou comprando? Será que é uma empresa que prima pela sustentabilidade? Porque a gente precisa da natureza para viver, é fato, mas a gente tem dado uma contrapartida, a gente tem usado de maneira racional. Então, a água é muito importante para a vida orgânica do ser humano e a gente precisa de uma água boa, de uma água limpa. Então, a gente precisa cuidar dessa água e isso é muito importante. Então, além da água, o que a gente tem mais, que eu acho que é o mais importante de todos, que é o ar. Então, o ar que a gente respira, ele deveria vir com uma qualidade que fizesse bem ao nosso organismo. Ele precisa vir
rico em oxigênio, que é o que nutre as nossas células, que é o que nutre esse organismo. Ele precisa de oxigênio para funcionar. Sem oxigênio, a gente também não sustenta a vida orgânica, né? O espírito, depois que desencarna, é outra história. Esquece isso de ferro, zinco, manganês, vitamina D, água potável, é outra estrutura, vamos dizer assim, orgânica, porque é do perispírito, que é semimaterial e não tem nada a ver com essa coisa densa do corpo material. Perispírito não se destrói. A matéria orgânica, o meu corpo se destrói. Eu não queimo o perispírito, eu não amputo o perispírito. Tudo isso é da matéria. Quando eu vou para o plano espiritual, eu então posso reorganizar toda essa parte do meu corpo físico que na minha última existência esteve desorganizada. Então eu não preciso ser cego, surdo, mudo, ter qualquer tipo de limitação, aleijado, não tem que ter nada disso. É só reestruturar o perispírito, e a gente tem ajuda quando desencarna para fazer isso, porque é uma questão mental. Aquela perna que foi amputada, a partir do momento que na minha mente eu refaço a perna, no plano espiritual ela volta a existir, porque o perispírito, já repetindo, ele não destrói. Bom, isso é coisa para outra palestra, né? Vamos continuar com o nosso ar aqui. Então, o ar que a gente respira, ele tem que ser um ar de qualidade, que ele tem que ser rico em oxigênio. Então, assim, quando você vai para uma cidade grande, que é poluída, na hora do rush, que você para no engarrafamento, que tem aquele monte de descarga de carro, ônibus e caminhão, a gente faz mal, a gente não consegue respirar aquilo, a gente tosse, irrita a vista, começa a dar agonia, porque o nosso organismo não aceita muito isso é veneno pra gente. Mas por que a gente gera tanto ar poluído então? Né? Por que a gente usa tanto carro? Por que não vai a pé? Por que não tem o transporte solidário, tipo carona? Por que a gente não se movimenta para buscar melhorar a qualidade do nosso ar? E se a gente parar para pensar, desses três que eu falei, terra, a água e o ar, a terra dá os nossos nutrientes, o nosso alimento. E sem comer, a gente consegue ficar mais ou menos, vamos botar aí em média, uns 14 dias. Eu acho que eu não fico nem 14 horas, porque eu adoro comer. Mas enfim, né? Vamos botar aí que a ciência diz que são 14 dias. Sem a água, bem menos. Né? Vamos botar estourando aí uma semana, que é muito essencial a água para a vida orgânica. E o ar? Não quero nem fazer o teste, mas na brincadeira lá da piscina, vamos ver quem aguenta mais, eu acho que eu não passei de 1 minuto. Então, ele é muito essencial para a vida orgânica. E, infelizmente, a gente está percebendo mais ainda isso por conta do que aconteceu ano passado, né, dessa pandemia que afeta de maneira muito grave a nossa capacidade respiratória. E você vê como a coisa foi tão grave que a quantidade de óbitos e, enfim, de desencarnes que a coletividade está sofrendo foi imenso, porque pegou justamente onde a gente é mais frágil. Então, a vida orgânica, o que a gente tem que perceber em tudo isso que eu falei até agora, é que a vida orgânica, essa vida material, ela é frágil. Né? Ela, qualquer coisinha, um vírus, que é um negócio microscópico, ele nos afeta e pode nos tirar a vida orgânica. Então, a gente tem que cuidar muito do planeta que nos coube vir para habitar. Ah, mas eu quero ir para um planeta mais evoluído que não tem vírus. Tudo bem. Quando você alcançar o padrão moral, intelectual, que vai lhe colocar em sintonia com um planeta mais evoluído, que não tenha tantas vicissitudes, que não tenha tantas dificuldades, você vai naturalmente para lá. É igual passar de ano. Fez o que tinha que fazer na tua série, você vai para outra, tranquilamente.
O problema é que a gente quer ir para a série melhor, né? E não quer fazer aquilo que tem que fazer na série anterior. Aí não encaixa, não vai acompanhar. E não acompanha mesmo, é uma questão vibratória. Não tem, vou furar fila, vou dar um jeitinho, vou, né? Quando chega lá no plano espiritual, tem o lábia, né? Tem, ali tem uma saída esquerda, uma saída pela direita. Quando a caravana sair, eu grudo nela e vou atrás. A gente não consegue, né? A vibração não encaixa, não vai. Por mais que eu queira, eu vou ter que merecer ir. Eu vou ter que merecer vibratoriamente ir para um orbe mais adiantado. Então, não tem cortar caminho. O cortar caminho é fazer o que tem que fazer, né? Praticar a lei de amor, de justiça, de caridade. É fazer a transformação dos nossos respostas erradas em respostas certas, de acordo com a lei de Deus. Então é para isso que a gente estuda, para entender aqui, ó, na cabeça e depois colocar aqui no coração, para que então a gente consiga fazer o que tem que fazer no momento que a situação de dificuldade aparece. Porque fazer o que é o certo quando está tudo bem, quando a gente está na calmaria, levar o nosso barquinho da vida quando está na calmaria, não é fácil, é moleza. Agora, levar esse barquinho quando o negócio começa a balançar, a mexer, e tem pedra nesse rio, né, e tem tronco no meio do meu caminho que eu tenho que desviar, e aí? Aí que eu tenho que ter a serenidade, aí que eu tenho que segurar na mão de Deus e ter confiança de que eu vou vencer esse rio embaralhado que apareceu na minha vida. E não ficar desesperado, jogar o remo para cima, dizer salve-se quem puder, que eu não quero mais esse rio. O rio está ali, você vai ter que passar por ele. E jogando o remo para cima, se desesperando, vai ficar complicado. Então a doutrina espírita nos ensina que a vida é isso. A vida é esse rio que às vezes está calmo e às vezes está tumultuado. E a gente está aqui para aprender a andar bem na hora do tumultuado. É isso que a gente está aqui para aprender. Porque na hora da molezinha, a gente tem só que agradecer, fazer aquela prece e dizer obrigada, Senhor. Né? Respirei agora, né? Passou um problema, respirei. Mas pode ter certeza que o outro vem. Porque nós estamos aqui para aprender. E para aprender, eu preciso ser desafiada, eu preciso ser testada nesse sentido. Né? De vir a uma circunstância que eu tenha que parar para pensar e descobrir assim que a gente cresce. E até nos erros. Se eu errei e não foi intencionalmente, opa, onde é que eu pisei na bola, o que eu posso fazer melhor da outra vez e ficar ligado, ficar esperto para quando a situação voltar, porque ela vai voltar. Se eu não passei bem por ela ainda, ela vai voltar na minha vida. Então, quando ela voltar, vou lembrar e vou fazer diferente. Ah, não consegui ainda? Amor, vai andar, vai voltar, não tem como, entendeu? Vai voltar e a gente vai aprender. Deus não tem pressa. Jesus veio e ele não agiu correndo em nada que ele fez. Eu não vi Jesus sair correndo para dar subir no monte correndo. Agora, vou correndo entrar na cidade. Agora, vou correndo falar com os aqui. Não, calma. Ele ia na calma. Tá? Porque a natureza e a nossa evolução não tem pressa. A gente vai aprendendo no ritmo que a gente consegue aprender. Sabe? Para sedimentar um conhecimento, às vezes eu preciso me dar o tempo de sedimentar esse conhecimento. A nossa vida moderna, pós-internet, então, né, pós-globalização, ficou um pouco corrida demais. Sabe? Faz uma meditação, 10 minutos, fecha o olho, respira, sabe? Se coloca em contato com você, observa a natureza, observa uma paisagem bonita, observa o canto de um pássaro. Agora mesmo tinha um cantando aqui, eu tô do lado da janela, tinha um fazendo uma barulheira danada aqui. Então é isso, sabe? Desperta para isso, para que você possa ter, recarregar as baterias. Por quê? Nós somos, lembrando aqui um pouquinho, né? Nós somos espíritos imortais que fomos criados por Deus, que é
essa coisa suprema, essa energia, esse sei lá o quê, né, que nos dizem que é a causa primária de todas as coisas e que é um amor que a gente ainda não consegue nem medir. Mas é o amor do amor do amor do tudo de bom.com.br. Beleza. Então eu fui criada por esse amor. E com um objetivo, com uma finalidade de ser um espírito evoluído, de alcançar lá o último degrau da evolução. E aí eu vou estar em sintonia plena com esse amor, ajudando na obra da criação. Porque Deus não para, Ele não para de criar. Todo dia a vida se renova, todo dia tem seres nascendo, a natureza se transforma, os planetas morrem, os planetas nascem. Então isso é a criação, esse movimento. E quando a gente for lá o espírito puro, lá o espírito superior, a gente vai conseguir co-criar com Deus, tá? É dada a responsabilidade pra gente na medida que a gente consegue ter essa responsabilidade. Então nós, eu consigo ter responsabilidade de um trabalho, de uma casa, de uma família. Isso eu consigo, nessa encarnação, beleza. Ser dirigente de uma empresa, opa, não é pra mim não. Já tive até uma empresa aí, vendi ela rapidinho, ideia da minha mãe. Aí eu falei pra ela, não vai rolar não. Não vai rolar não, porque não é minha praia. Não quero gerenciar ninguém. Quero gerenciar eu, minha família, minha casa, minha profissão. Gerenciar outras pessoas. Então, assim, tem gente que veio assim com essa responsabilidade. Tem gente que veio com a responsabilidade de gerenciar uma cidade, de gerenciar um estado, de gerenciar um país. Então, cada um tem o seu cenário. Cada um tem aquilo, né? Vou botar assim, tá encaixado aqui dentro do cenário? É o meu. E não é o do outro. Então, cada um tem esse cadinho aqui, nessa existência, para dar conta de uma determinada quantidade de coisas que consegue fazer para sua evolução. Então, esse meu cenário é o melhor cenário para minha evolução, para o que o espírito Bianca, hoje, que tem lá toda uma bagagem da Bianca do passado, que ele possa refazer coisas mal feitas, que ele possa aprender coisas novas, que possa colocar em prática ensinamentos teóricos que estão aqui, mas que eu quero praticar. Eu adoro usar a tal da história da aula de natação, né? Vê o vídeo de natação, lê o manual de como é que nada, bracinho, 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 respira. Agora entra na água. Um Deus nos acuda, e entra água no nariz, entra água na boca, entra água no ouvido. Mas é aí que você vai colocar em prática toda aquela teoria e uma hora você sai nadando. Com a nossa evolução é a mesma coisa. Tem coisas que a gente tem que refazer nessa vida, coisas do passado, né? Sabe aquela pessoa que você não gosta muito? Sabe aquele parente que de repente não flui bem, aquele colega da casa espiritual que não vai muito legal? Pode ser, não estou dizendo que pode ser coisas de outras vidas. Pode ser dessa também, mas pode ser de outras vidas. Então, dá um valor, dá uma atenção nesse. Porque de quem você já gosta, é parceiro de evolução. De quem a gente não gosta, é quem a gente tem que aprender a gostar. Né? Dá um presentinho, dá um elogio, sabe? Faz uma prece pro companheiro. É nisso que a gente vai trabalhando. Como tem também situações dessa vida que a gente veio para simplesmente vivenciar circunstâncias novas. É o nosso manual de natação que a gente veio aqui agora aprender a fazer. Então, de repente, é a primeira vez que você tem uma família, é a primeira vez que você tem uma casa própria, é a primeira vez que você está num cargo de subordinado ou de mando. Então, são coisas que a gente tem que ir vivenciando. Então, essa vida, essa oportunidade de estar aqui é preciosa. E é por isso que Deus colocou em nós, e isso está lá no Livro dos Espíritos, uma lei, uma das leis, né, que é tratada lá, que é só uma divisão didática, gente, não quer dizer que só tenham essas leis no universo, vamos botar assim, para a gente entender, no atual estágio evolutivo nosso, são aquelas leis que estão lá, tá? Didaticamente falando, são 10. Então, uma delas é a lei de conservação. E é engraçado que tem a de destruição também, mas não vou falar dela, não. A gente vai falar da de conservação. Por quê? Porque eu tenho
que manter essa estrutura orgânica que a gente já viu lá no começo, que é frágil, que fica doente, que quebra, que torce. Ai, eu torci o joelho em falar nisso. Ah, horrível. Enfim, né? Depois da operação eu vou ficar 100%, mas por enquanto está toda renga ainda. Então, eu tenho que cuidar disso. Eu tenho que me alimentar de maneira correta. Eu tenho que dormir o tempo necessário para me refazer organicamente. Eu tenho que beber a quantidade de água correta. Não vale refrigerante. Eu sei que o povo gosta, mas não vale. É água. O nosso corpo precisa de água. Né? O nosso espírito, que às vezes é meio sem vergonha, é que está pedindo o luxo. O refrigerante é luxo, é supérfluo. Qual é o essencial? É a água. O alimento, na quantidade correta, dentro da variedade, é o necessário. O alimento extravagante, muito elaborado, ou de baixa qualidade, mas que é fácil de fazer, pega, põe no micro-ondas, é até gostosinho, mas não é o essencial. Entendeu? Viver de sorvete não é o essencial para o espírito. Né? Aquele milkshake gostosão não é o essencial para o espírito. Então, a gente tem que parar e refletir. Porque quando eu falo em conservação, eu estou preocupada com a minha. Mas, como eu coloquei no começo, eu tenho a conservação do planeta como um todo. E eu sou uma peça importante nessa engrenagem. Porque o lixo que eu gero, se ele é excessivo, se ele é do supérfluo, se eu compro um alimento que estraga na minha geladeira, eu estou contribuindo para essa estatística horrível, que é o desperdício de alimento que o planeta Terra sofre. A gente desperdiça muito alimento, quando do outro lado tem gente que não tem, e a gente sabe que tem, né? Que tem gente que não tem. Ficou muito tem, né? Ficou meio confuso. Então vamos lá. A partir do momento que eu percebo que tem uma parte da população que joga alimento no lixo, que deixa a comida apodrecer na geladeira, que compra coisa que não vai comer, tem uma outra parcela da população que não tem o que comer. Ou porque a terra é infértil, ou porque está dentro de uma circunstância de não conseguir ter para se sustentar. E a gente viu que no ano passado, infelizmente, muita gente entrou para a estatística do grupo que não tem como se sustentar de maneira adequada. A organização, acho que é a ONU, né? A ONU, através de uma das suas agências, ela teve um estudo que o planeta Terra, ele tem a produção que consegue atender a necessidade alimentar da população inteira. Se eu pegar o que a Terra produz e dividir pela quantidade de habitantes, ninguém passa fome. Ninguém passa fome. Vai dar lá em torno de 2.000 calorias de alimentos para cada um. Então, por que a gente tem essa bagunça que a gente vê aí? É porque, de um lado, né, a nossa insegurança, o nosso egoísmo ainda faz com que a gente, né, pouca farinha, meu pirão primeiro. Ditado antigo que, na verdade, ele retrata essa nossa insegurança, esse nosso egoísmo na hora da divisão. E é engraçado que, às vezes, onde a gente pensa que o egoísmo vai ser maior, que é dentro de comunidades que tem muita falta, não tem sobra, tem falta, a gente acha que isso vai prevalecer, né? O pouca farinha, meu pirão primeiro, mas não é o que acontece. Quem está acostumado a ir em comunidades, está acostumado a conviver com pessoas de mais baixa renda, você vê como eles são solidários uns com os outros, sabe? Eles dividem o pouco que tem, é para dividir o pão, eles vão dividir.
é para dividir o gás, uma cozinha e dar para outra, porque não tem dinheiro para o gás. Para quem não sabe, um gás está na faixa dos R$80, o pequenininho, né? Aquele botijão antigo. Aqui na minha casa ainda é botijão, é casa, né? Então não é gás de rua, mas o gás de rua ainda consegue sair mais caro ainda por mês. Então a pessoa que não tem condições de se sustentar também não tem condições de comprar um botijão de gás. Ela vai pedir alimento na rua, mas ela vai cozinhar isso aonde? No fogareiro, né? Na folhinha, fogãozinho de folhinha. É bonitinho quando a gente brinca de boneca quando é criança, mas na vida real não é. Então, às vezes, a falta de enxergar isso é que nos impede de adotar medidas, como consumo consciente, reaproveitamento, não comprar coisa que eu vou jogar fora, sabe? Não comprar o supérfluo. Para quê? Compra o necessário, que você ia gastar com supérfluo, ajuda com uma cesta básica. Sabe? Abre o olho para a necessidade do companheiro. Então isso é uma consciência global. Eu vou alimentar esse templo, né, que é o meu templo, é esse corpo. Eu vou alimentar o meu templo daquilo que ele precisa para se sustentar. Mas ao mesmo tempo eu vou ter aquele olhar de o que eu estou contribuindo na obra da criação. Sabe? Eu estou tendo consciência de que o meu supérfluo ele atrapalha o consumo mínimo do meu companheiro. Eu vou entender que quando eu tenho que comprar alguma coisa, eu vou comprar na medida correta, e se sobrar, eu não vou deixar estragar na minha geladeira, eu vou dar uma utilidade, eu vou reaproveitar, eu vou aprender receitas, né, para poder manipular esse alimento de outra forma. Então são questões que a gente tem, né, que começar a se preocupar. Existem dois movimentos muito bacanas que eu já percebi na internet e que eu fico paquerando eles e tento colocar um pouquinho mais a cada dia na minha vida, que é o do lixo zero, né, e o da simplicidade. Eu não sei se é bem esse o nome não, do minimalismo, uma coisa assim, né? Então o lixo zero, o próprio nome já diz, tudo que eu posso fazer para não gerar lixo, eu vou fazer para não gerar lixo. Então, quando eu vou ao supermercado e vou comprar 2, 3 cenouras, eu não boto elas naquele saquinho transparente do supermercado. Eu boto elas direto no meu carrinho, passo direto no caixa, boto direto dentro da minha sacola ecológica. Então, eu já estou eliminando o lixo do plástico, porque a gente chega em casa com aquele plástico transparente, que a gente botou lá a cebola, o tomate, a cenoura, e eu rasgo aquilo tudo e jogo no lixo, porque não tem outra utilidade. Então é isso, pequenos gestos que a gente pode fazer no dia a dia que vão reverter em menos lixo, sabe? E na hora que eu vou na rua, eu jogo papel no chão, eu não fumo, né? Graças a Deus eu não suporto quem fuma, gente, desculpa, mas eu não gosto. Aquela cinza do cigarro que você bate no chão, aquilo é químico. Aí vem a chuva, molha aquilo, leva, né, pro esgoto, leva para aquele canal, né, fluvial, leva para o mar, que evapora, que chove, o que? Está chovendo aquele químico em cima da gente. Então, o que a gente está jogando na rua? O que a gente está jogando no meio fio? Quanto eu uso de carro por semana? Será que dá para tentar fazer algum outro tipo de transporte? Então, são questões que têm a ver com a nossa colaboração dentro da conservação do planeta, que vai refletir na minha conservação. Lembra, o que está fora, está dentro. Então, se a poluição está fora, eu vou ingerir essa poluição também. Então, eu tenho que buscar esse lixo zero. E a questão do minimalismo, da simplicidade, é quantas peças de roupa eu preciso no meu guarda-roupa? Quantas peças, quantos sapatos eu preciso? Quantas blusas, quantas calças? Será que eu preciso comprar roupa todo mês? Porque quanto mais a gente compra, mais a indústria produz. Quanto mais a indústria produz, é poluição. Então, isso é o consumo consciente. Isso é eu, né, fazer uso daquilo que a terra me coloca à disposição de forma racional, de forma a não contribuir
com o excesso de poluição que se joga aí no ar ou que se joga nos rios através dessas fábricas. Então esse é o mínimo, né, o mínimo de roupa, o mínimo de utensílios domésticos, o mínimo de o que eu ponho na minha casa, de decoração. Então é esse movimento, sabe? O quanto eu preciso dentro do meu cenário, que dependendo do cenário, eu tenho que usar aqui um colarzinho, um brinquinho, porque a minha profissão requer uma certa aparência. Então eu aproveito a aparência de lá e já trago para cá e já fico arrumadinha, para poder dar uma palestra para vocês e não estar esculhambada aqui, que vocês merecem, né, uma Bianca mais apresentável, mas é a mesma coisa que eu uso, né? O que serve para lá serve para cá. Então esse movimento é o da conservação, é de buscar o mínimo. E quando a gente pensa nas nossas reuniões sociais, a nossa reunião com os amigos, que a gente está doido para voltar a fazer, né? Agora a gente nem está podendo muito, mas às vezes aquele mesmo grupo familiar que convive, a gente até consegue comemorar um aniversário ou alguma coisa, a gente consegue fazer junto. O quanto é que a gente está botando aí nessa festa? Eu lembro que alguém, há muito tempo atrás, me contou uma história, acho que foi morar num país desses da Europa, que já havia enfrentado uma guerra, passou pela guerra e dentro de uma guerra que houve uma escassez de alimento. Então a cultura, ela foi passada de pai para filho nesse sentido. Né? Igual aquela história tem uma história também da frigideira. Já ouviram falar da frigideira e do peixe pequeno, né? Havia uma família que ia pescar no rio. E sempre que eles faziam aquela rede com vários peixes, pegavam os peixes grandes e devolviam para o rio. Só ficavam com os peixes menorzinhos. Ia para casa, preparava o almoço naquela panela grande, aquele peixinho pequenininho lá no meio. Até que um dia, o filho daquela família, achando aquilo estranho, o peixe grande cabia na frigideira. Então, por que não levava o peixe grande para casa? Perguntou para a mãe, para o pai, por que a gente joga o peixe grande fora? E o pai e a mãe respondeu, eu não sei, vai perguntar para sua avó. Aí a avó, o menininho foi lá e perguntou para a avó, por que a gente quando pesca joga o peixe grande fora? E a avó chegou assim, não sei. Vamos perguntar para minha mãe, que é sua bisavó. Aí foi lá perguntar para a bisavó por que jogava o peixe grande fora. Aí a bisavó lá, velhinha, né, chegou e falou, olha, que eu lembre, é porque a minha mãe, a sua tataravó, só tinha uma frigideira pequena em casa. E a gente vai pegando aquilo, vai pegando, não sabe nem de onde vem. Então não tinha mais a necessidade de jogar o peixe grande fora. Mas isso é uma questão cultural que vai passando, né? E isso que vai passando é interessante porque essa coisa que um conhecido meu contou lá do país da Europa, é um país que inclusive é um país de primeiro mundo, é um país que não tem atualmente nenhuma escassez de comida, não tem praticamente pobre naquele país. E ele estava estudando no intercâmbio e chegaram para ele e falaram, olha, a gente vai dar uma festinha do pessoal do escritório, você vai poder ir? Vai, ok. Quantos refrigerantes você vai beber? Quantas cervejas você vai beber? Quantos cachorro-quentes você vai comer? E anotaram tudinho. E quando ele chegou lá na festa, era aquilo que tinha para ele. Aquela quantidade de refrigerante, aquela quantidade de cachorro-quente. Por quê? Porque é uma cultura que foi passada do não desperdiçar. Então não sobra aquele monte de coisa que nas nossas festas acaba sobrando, que a gente não sabe o que fazer depois, ele taca no freezer, ele dá pro vizinho, dá pro porteiro, e não sabe o que fazer com aquela sobra toda. Então, é algo que, se a gente parar para pensar, eles poderiam, naquele país desenvolvido, comprar muito mais do que foi comprado? Poderiam, atualmente poderiam, mas isso veio passado, e aliás, é uma coisa boa. Então, é uma coisa que foi passada que deve ser mantida. Então, para que a gente possa perceber que a conservação do nosso corpo, a conservação da vida aqui, isso foi colocado aqui dentro de nós, para que a gente possa manter essa estrutura orgânica.
E Deus é tão sábio que quando a gente extrapola, quando a gente passa do limite, esse corpo aqui sente. Quando a gente dorme demais não fica bem, quando a gente dorme de menos não fica bem, quando a gente come demais é um Deus nos acuda, quando a gente come de menos a barriga ronca. Então a gente percebe isso. Quando falta água a gente fica até tonto, tem que beber água, porque às vezes dá dor de cabeça tonteira. Então o limite está aqui dentro. E a gente tem que ter essa consciência de cuidar disso aqui, que é a nossa ferramenta de trabalho na atual existência, e que é importante, a nossa existência é importante, por mais insignificante que você ache que seu trabalho, que a sua participação nessa vida seja, pode esquecer essa ideia, porque ninguém está aqui para ser insignificante. Todo mundo aqui é ponto de luz e é muito importante, não só para a sua evolução, como para o planeta como um todo. Às vezes uma atitude mínima que a gente faz, até sem perceber, afeta de maneira absurda a vida do outro. Então nós somos parte de uma engrenagem, nós somos uma parte importante. Uma corrente sem um dos seus elos não funciona como corrente. Vai andar de bicicleta e tira um daqueles pedacinhos da tua corrente, vê se a bicicleta anda. Nós somos assim, nós somos aquele pedacinho importantíssimo. Então é isso que a gente tem que perceber. E que as nossas atitudes em relação a esse planeta, elas podem muito ser melhoradas. Então a gente tenha isso em consciência também, para que a gente possa todo dia, dentro do possível, dentro do nosso âmbito de atuação, fazer e dar o exemplo. Fazer e buscar meios de fazer cada vez melhor. Buscar meios, né, de usar isso aqui sem abusar disso aqui. De usar o que a Terra nos deu sem abusar do que a Terra nos deu. De usar esse corpo sem abusar desse corpo. Porque de tudo isso a gente tem a responsabilidade, a gente tem que dar conta. Lembrando que eu sou uma criatura de luz. Eu sou uma peça importante dessa engrenagem. E para ilustrar isso, tem um conto que eu vi na internet, tem uma página que eu gosto muito, tem no Instagram, tem no YouTube, que é a página da Camila Zen, que ela traz assim, meditações, contos, é bem bacana. E esse conto é o Furo no Barco. E o que diz? Que havia em certa localidade um homem que foi contratado para pintar um barco. Então ele chegou lá cedo, levou a tinta bonita, vermelha, como tinha sido contratado, e estava lá pintando o barco todo. Quando ele foi pintar o fundo do barco, ele viu que tinha um furo no fundo do barco. E ele tinha sido contratado só para pintar o barco e não para consertar o furo. Mas ele já estava ali, era um furo, deixa eu consertar o furo. E foi e consertou o furo. Consertou, terminou de pintar, pegou as suas coisas no fim da tarde e foi embora. No dia seguinte, quando ele foi receber o pagamento de tarde, o dono do barco pagou muito mais a ele do que havia sido contratado. E quando ele viu aquilo, ele falou: não, mas o senhor me contratou para pintar e não foi esse valor todo. Aí o dono do barco falou para o pintor: o senhor não sabe a importância do que o senhor fez. Quando eu lhe contratei, eu esqueci de avisar que havia um furo no barco que o senhor tinha que consertar para mim também. E qual foi meu desespero no dia seguinte, que eu vi que o barco tinha sido pintado e meus filhos haviam saído com esse barco para pescar. Que eu fiquei muito preocupado porque eu não lhe havia falado sobre o furo no fundo do barco. E o alívio que foi quando eles voltaram para casa, são e salvos, porque o Senhor fez o conserto no fundo do barco. Então, para o Senhor pode ter parecido uma coisa pequena, era um furo pequeno, foi um acréscimo pequeno no seu trabalho. Mas para mim foi um gesto enorme porque salvou a vida dos meus filhos. Então que a gente possa perceber que o nosso contato interpessoal, às vezes até só por pensamento, ele tem um poder de alcance gigantesco.
Então não deixe de ser quem você é, não deixe de fazer o que você tem que fazer no mundo. E lembre, às vezes, esse rio onde a gente está calmo. E às vezes esse rio onde a gente está uma confusão danada, um verdadeiro tsunami, mas que uma hora vai acalmar. Então se lembre que você é importante, você merece estar aqui e estará aqui até quando Deus achar que é necessário. Então se coloque à disposição. Sabe? Tá ruim? Para e pensa, Senhor, me dá uma força, porque agora o rio está chacoalhando e eu não sei para onde esse barco vai, eu já joguei o remo para cima, sabe? Peça ajuda a casa, lembre-se da força da prece, lembre-se de olhar para a natureza, vai lá se estiver pertinho da praia ou da grama, bota o pé no chão, com a sua máscara, mas já bota o pé no chão, ou então entra dentro do chuveiro, deixa aquela água limpar, lavar, nem que chore junto, vai chorando que a água vai limpando, imagina que está limpando tudo, que você vai ver que vai ficar mais leve, não há problema, que não tenha solução, se não tem solução, solucionado está, era o que dizia a minha mãe, senta e espera o próximo, né? Então tem coisas na nossa vida que não tem solução, é esperar calmamente aquilo passar para que a gente siga adiante. Então, que a conservação se faça presente em sua vida, não só aqui no corpo, mas também como no planeta como um todo, e que você possa perceber o quão especial é você, um ponto de luz criado por Deus. E Deus cuida de cada um dos seus pontinhos de luz. Paz e bem, até a próxima palestra.